Proteção da saúde dos animais, a sanidade dos vegetais. Tudo isso passa pela defesa agropecuária. O tema parece simples ao dizer defesa agropecuária, mas tem muitas complexidades que hoje, no AgroB, a gente vai destacar. Nosso jeito diferente e inteligente de falar de agropecuária. E a gente recebe agora aqui no programa, com muito prazer, o Bruno Rocha de Mello, da FAENG, ele que é da Assistência Técnica e Gerencial dessa instituição. Muito obrigado, viu, Bruno, pela sua presença. Eu sei que é muito corrida a sua vida, mas você teve um tempinho da sua agenda para falar com a gente aqui sobre esse assunto muito importante, que teve até seminário, a gente vai contar aqui ao longo do programa. Eu que agradeço, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. Bruno, e para a gente começar, defesa agropecuária. Eu falei no início do programa, né? Parece fácil quando a gente falar defesa agropecuária. Então são os defensivos, são as questões todas. Mas há uma discussão complexa envolvendo todas essas questões, né? É verdade, Fabiano. Às vezes a gente não percebe, mas principalmente a responsabilidade sobre o que fazemos na agropecuária, ela tangencia a todos nós, né? E quando a gente fala de defesa agropecuária, nós estamos pensando em defender um bem, um patrimônio que nós temos no Brasil, que é um país do agro, que é um patrimônio sanitário, né? A gente sabe que, na verdade, as barreiras comerciais têm mudado muito. Hoje em dia, a gente percebe muito que alguns países estão deixando de trabalhar aquele protecionismo antigo, aquele que financiava seus produtores, e começam a identificar como possibilidade de proteger o seu mercado as questões tanto sanitárias quanto ambientais. Então, estarmos muito bem preparados, e isso realmente é um tema complexo, importa a todos nós, porque isso toca realmente como o mercado vai andar daqui para frente. E essa, para a gente comenta aqui sempre no programa sobre o que está regularizado, o que está certinho, o que está dentro dos conformes, o que está chancelado, acaba dando possibilidade de venda dos produtos agropecuários. E quando se começa a discutir ainda com mais afinco a questão da defesa, é sinal de que a gente está andando a passos largos para isso acontecer, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas que trabalham com agro têm que perceber que estar dentro do que a norma, do que a legislação exige, hoje é um benefício, né? Você ter essa regularidade, como você citou, nos dá a chance de alcançar mercados melhores. Isso olhando não só para o interno, mas para o externo também, né? Então, você falou muito bem, a complexidade que existe na defesa, ela parte de uma complexidade legislativa e normativa. Entender isso não é fácil realmente. A gente precisa de pessoas que orientem nossos produtores, que consigam conduzi-los a essa regularidade. Mas quando a gente percebe que isso é possível e que levar a essa regularidade nos abre outras portas e principalmente o que a gente quer, mais lucro, a gente entende que esse é um caminho muito benéfico a todos seguirem. E nessa questão da defesa dos animais, o que a gente avançou nos últimos anos, Bruno? A gente percebe que, principalmente, a agropecuária tem destacado que não adianta ser o lucro sobre o lucro. Tem que ter lucro, a economia tem que girar, é o setor mais importante do Brasil. Chorem os outros, mas a agropecuária é o mais importante. Mas também se tem a noção de que não dá para crescer sem orientação, sem técnica. Com a sua experiência, ao longo dos anos isso foi melhorando, as pessoas foram tendo um pouquinho mais de atenção a essas normas, essas questões todas envolvendo a defesa animal? Sem dúvida. A estrutura de defesa agropecuária do Brasil também tem amadurecido, né? A defesa agropecuária, ela vem como berço o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é uma instituição centenária. Mas se a gente começa a avaliar, o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, ele é muito recente, ele é de 2006, é uma legislação publicada em 2006. Mas isso vem realmente... Ou seja, a gente começou a discutir isso já... 2006 é ontem, né? Isso, exato. Então, esse formato de unidade, né? O que a gente diz muito na defesa, e isso vem nessa tocada da lei do SUASA, que a gente chama, é que existe uma responsabilidade compartilhada. E aí, olhando a maturidade dessa responsabilidade compartilhada, isso começou a crescer recentemente. No caso da sanidade dos animais, em especial, o Brasil está muito bem servido hoje, né? Primeiro, nós somos um país hoje sem uma ocorrência de uma influenza aviária, uma gripe aviária, que assola o mundo quase como um todo. Né? Até mesmo os Estados Unidos, que é uma potência
uma potência também na sanidade pecuária, ele já teve casos e casos realmente severos de influenza aviária. Nós temos visto mais recentemente, por exemplo, o caso de peste suína africana na China, que é o que levou os chineses a correrem pelo mundo buscando proteína de qualidade para alimentar seu povo. Dizimou uma quantidade enorme das suas matrizes suínas. Nós não temos aqui. Hoje, partindo ali da Bahia para baixo, nós temos uma área grande isenta de peste suína clássica, que é uma doença também que há muitos anos nós não temos em Minas Gerais. E pensando mais fielmente aquilo que tange o comercial, a febre aftosa é um passo que a gente está dando muito importante, que nós estamos caminhando com esse país, bloco a bloco, de maneira muito bem estratégica e conduzida pelo Ministério da Agricultura e aqui no Estado pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, para nos tornarmos um Estado e um país livre sem vacinação. Então, esse é um caminho que está sendo desenhado há décadas e que a gente está conquistando agora com algumas coisas muito interessantes de evolução. Agora, Bruno, mesmo com esse cenário todo positivo, a gente encontra barreiras e entraves, né? A relação do Brasil com a própria China, que o senhor citou, hoje não é uma relação saudável, né? Volta e meia, a China tem proibição da carne, principalmente da carne bovina do Brasil, mas os derivados diversos. E a China é um mercado em potencial enorme. E a gente teve nesse momento até da gestão presidencial, um certo distanciamento das relações da China, o que era comum pela ideologia, mas por economia as coisas vão se juntando novamente e tudo mais. A gente pode melhorar essa relação com alguns países, especialmente a China? Olha, Fabiano, eu particularmente entendo que a China é um parceiro comercial importantíssimo, extremamente relevante hoje na nossa balança, principalmente de proteínas, e é um parceiro que nós devemos cativar com produtos de qualidade, né? A recente parada de importação dos produtos chineses, dos produtos brasileiros aos chineses, se deveu muito por conta de um caso atípico de vaca louca que aconteceu no Brasil. E isso é natural, né? É assim que funciona o mercado da sanidade, né? Então, quando há um caso ou uma suspeita, se abre uma investigação, essa investigação é levada com todo o rigor científico para que realmente se descarte a possibilidade daquela doença, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Não era um caso de vaca louca. Na verdade, era uma inversão desse príon espontânea nesse animal e que levou a demonstrar que a gente tem um sistema de vigilância bem feito, bem definido. O que importa muitas vezes para o comprador é isso, é saber que nós estamos vigiando, que nós estamos identificando qualquer sinal de risco. E foi isso que aconteceu, era apenas um risco. A partir do momento que esse risco foi extirpado por completo e as autoridades chinesas reconheceram que o nosso produto é de qualidade e seguro para o povo deles, foi reaberto o mercado. Isso varia de país para país, é natural. Cada um tem a sua forma de avaliar no rigor da legislação deles e também da ciência. Mas isso aconteceu e eu acho que a China foi e vai continuar sendo um parceiro enorme para o Brasil nesse comércio exterior nosso. Agora, quem produz alimento e está nos acompanhando fica chateado com isso, né? Porque é só ter uma possibilidade, já há uma barreira, já há uma situação de parar ali a exportação, ou seja, é uma dificuldade para o produtor. E hoje se discute muito também, Bruno, o preço alto que tem chegado para o consumidor interno. Verdade. Essa exportação, esse gigante da agropecuária, mas quem está aqui no Brasil está pagando caro. Você vê uma possibilidade disso modificar ao longo desse ano de 2022? Quem está acompanhando a gente, que não é da agropecuária, mas que curte, né, a boa carne, um bom churrasco, ele vai começar a sentir isso de certa forma positivo no bolso? Eu acredito que, na verdade, nós vivemos num capitalismo que o que dita ainda é a oferta e a demanda, é o produto estar no mercado e o preço dele ser regulado pelo mercado. O mercado é sempre soberano, né? Então, o que a gente enxergou nos últimos anos, vindo desde 2017? Essa tomada de mercados vindo buscar nosso produto. A partir do momento, com o dólar alto como a gente está, a facilidade de escolher esse produto sai um pouco desse mercado interno, ele acaba sendo encarecido aqui internamente. Essa é uma balança natural, não é culpa muito pouco do mercado interno, menos ainda do nosso produtor, mas é uma regulação espontânea que acontece. O 2022, nessa volatilidade que a gente está, principalmente em razão da pandemia, é difícil prever, né? A gente espera e já sentiu uma acomodação do valor da arroba. A gente acredita que isso vai acontecer. Eu acho que o consumidor hoje, entrando no supermercado e comprando sua picanha para fazer seu churrasco, como você citou, já percebe uma diferença grande com o que ele encontrava 8 meses atrás, 9 meses atrás. Então, esse processo de acomodação eu acho
acho que é natural, mas sem dúvida nenhuma, por sermos um player e a gente está atuando no mercado exterior de forma muito forte, esse mercado exterior vai ter uma influência muito grande. Tenho certeza que você que está de casa nunca acompanhou uma entrevista com tantos detalhes em que a gente pode pensar bem o que é o local. Parabéns, viu, Bruno? Muito legal a forma clara com que você traz esses assuntos e a vontade que você tem de me responder. Fabiano, eu não tenho bola de cristal, como é que você me pergunta 2022? Mas é isso, então a gente tem um momento em que a gente vai começar a ter uma queda, mas logo que a gente ganha o mundo, a gente perde aqui no mercado interno. E os produtores, principalmente os grandes, responsáveis por essa exportação gigantesca, eles têm respeitado mais essa questão da defesa agropecuária e os sistemas todos, porque isso tudo, se no passado era um problema para eles, hoje é uma garantia, né? Sem dúvida. Eu não falo nem só dos grandes, viu, Fabiano? Na verdade, os produtores, eles têm mudado bastante, né? Aquele produtor de 50 anos atrás não é o mesmo, né? O produtor hoje se profissionalizou. Né, a gente pode falar muito propriamente aqui de Minas Gerais. Nós temos um contingente de quase 700 mil produtores em Minas. Né? Desses, 330 são de bovinocultores. Mas a grande massa desses produtores ainda são pequenos e médios produtores. E todos eles hoje buscam conhecimento, buscam se adequar às normas, respeitam o meio ambiente. Então a gente vê uma grande mudança na cultura com que esse produtor hoje produz. E eu acho que essa é uma responsabilidade que nós temos que ter para falar isso para quem é de fora. Às vezes a imagem do Brasil ainda fica muito arranhada, né? Se vende uma imagem muito ruim fora, mas quando quem vem de fora vem e conhece o quanto nós somos ecologicamente corretos e sanitariamente corretos, vê o valor que nós temos do grande ao pequeno. São produtores realmente de vanguarda dentro do mundo em tecnologia e em respeito às normas. Bruno, maravilha. A gente vai dar uma pausa aqui para a turma poder tomar um café, acompanhar aqui o nosso intervalo. Mas eu quero falar sobre um seminário que aconteceu no final de 2021, que foi importante para a gente pensar o que foi 2021 e também pensar aí o 2022, quem sabe um ano muito melhor. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o nosso AgroB.